culto denominado culto da família, nós temos aqui uma responsabilidade de tratar com uma mensagem de cunho familiar. Deus vai continuar falando conosco, em nome de Jesus. Capítulo 15, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E você diz amém. Podem se assentar, por favor. A proposta que eu tenho aqui, ela está dentro do Evangelho de Jesus. Para que os irmãos possam entender, dentro de uma dinâmica e uma forma didática, o que é Evangelho. Evangelho, no grego, é derivado de uma palavra por nome de Evangelion. Evangelion é boas novas. Evangelho é boas notícias. Eu não sei os irmãos, mas eu estou cansado de ouvir notícias ruins. Notícias que abaixam o nosso autoestima, que nos leva a um sentimento de tristeza, de angústia. Por isso que o Evangelho é boas notícias. Então, se você foi acometido por um sentimento triste, que magoou, que feriu seu coração, se alegre no Evangelho de Jesus. Eu tenho uma notícia boa para lhe dar. Jesus está vivo e com ele vive a minha e a tua esperança. Então as notícias ruins nós colocamos no pé do altar. As tristezas colocamos no altar. As angústias colocamos no altar. Porque é o altar que nos preenche. É o altar que tira de nós o medo, a ansiedade, a angústia. Nós viemos à igreja não é porque não tínhamos nada para poder fazer, porque, pastor José, domingo é dia de arrumar coisa para fazer. Mas a minha e a sua necessidade não está apenas em satisfazer a nossa alma. Nós somos seres tricotômicos: corpo, alma e espírito. Jesus é lindo. Quando Jesus criou o nosso corpo, quando Deus formou o nosso corpo, Ele deu a nós uma alma. Quem nunca ouviu um adágio popular que diz: eu encontrei a minha alma gêmea? Quem nunca se enamorou, se apaixonou, não é verdade? Porque a alma é responsável pelo relacionamento humano. Você se relaciona através de um afago, de um aperto de mão, de um abraço. A alma, ela é responsável pelo sentimento de dor, de amargura, felicidade, tristeza. É a alma. Quem nunca ouviu um adágio popular que diz: este homem não tem alma, não tem coração, porque o sentimento dele é frio, ele é um calculista. Coisa boa é quando nós temos comunhão e afeto, e a nossa alma se alegra na presença do Senhor. Mas Deus também nos deu um espírito. Agora esse aqui é diferente, porque esse espírito não se relaciona com o homem. Não, é único e exclusivo para se relacionar com Deus. Então coisa boa é quando você tem um equilíbrio. Não deixa de se relacionar, não deixa de criar amizades e vínculos, mas também prioriza em buscar a presença de Deus.
E daqui nós vamos sair alimentados, com o nosso espírito fortalecido. Não só a carne, mas o espírito fortalecido. Porque uma dos sintomas que a igreja do século 21 está enfrentando é o enfraquecimento espiritual. A igreja enfrenta momentos críticos. É difícil nós encontrarmos igrejas como essa aqui, como pregador itinerante. Passamos a semana pregando, viajando. É cada igreja, é cada ministério que só Deus. Mas a minha alma e o meu espírito se alegrou, porque encontrei aqui uma igreja adoradora, uma igreja que se debruça no altar da adoração. Preserva a igreja, preserva nesse sentimento, preserva nesta comunhão. Ai, meu Jesus Cristo, busque mais a face de Deus. Evangelho é boas notícias. E aqui nós vamos entender que o Evangelho traz os momentos mais importantes, mais marcantes de Jesus. Os acontecimentos que se deferem sobre a sua morte e a sua ressurreição. Jesus é a centralidade da igreja. Jesus é a centralidade da sua vida. Se você colocar Jesus acima de tudo e de todos, você vai ver como as coisas vão mudar. Você vai entender o propósito maior na sua vida. Pregador, mas só Deus sabe o que eu estou enfrentando. O processo não é fácil. Quem foi que disse que enfrentar processo é fácil? Que enfrentar deserto é fácil? Passar pelo vale não é tarefa fácil. Mas você passa pelo vale, pelo deserto, na centralidade de Jesus, no centro da vontade dele. Não é na vontade humana, não é na vontade humana, mas é na presença do Senhor, adorando o nome dele e exaltando ele, porque ele é a razão do viver. Então o Evangelho é boas notícias. Aqui nós vamos encontrar os evangelhos sinópticos. O que é sinópticos? Comparações ou compartilhar do mesmo pensamento. Quem nunca leu um texto em Mateus e o mesmo texto em Marcos e o mesmo texto em Lucas? Porque esses evangelistas, esses discípulos compartilharam da mesma visão. Aqui eu aprendo uma coisa muito linda. Pode ter culturas diferentes, porque Mateus era um judeu, Marcos era um homem que veio de uma cultura de dentro do interior, lá de Jerusalém. Lucas, um médico grego gentílico, mesmo sendo de etnias diferentes, de crenças talvez diferentes, mas eles tiveram que se sentar e escrever do autor e do consumador das nossas vidas. Então Mateus, escrevendo aos judeus, ele vai apresentar Jesus como rei. Observa que Mateus começa escrevendo a árvore genealógica de Jesus, porque toda realeza, todo rei tem uma descendência, e convencer um judeu não é fácil. Não é fácil convencer um judeu. Quer ver uma experiência? Eu conheci um judeu que, quando ele foi fazer um negócio com outro comerciante, quando ele foi fechar negócio, ele descobriu informação que não tinha nada a ver com o negócio que ele estava fazendo, pastor José. Era um cunho pessoal. Era o negociador, tinha um litígio, tinha uma briga com a sua esposa. A primeira coisa que o judeu fez foi pegar o papel, o contrato, e rasgar, e disse: não vou fechar mais negócio. Pasme, era um negócio bom, era lucrativo. E uma vez perguntado àquele judeu, o judeu disse: se esse homem não honra a sua mulher, não honra a sua casa, ele não vai ter também honra com este pedaço de papel. Então, irmãos, eu estou falando
que existe ainda pessoas com lealdade de caráter. A igreja não é diferente. Não precisa ser um judeu para poder entender o propósito, para poder entender o que é ter honestidade, ter caráter. A palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passar é procedência do maligno. Não tem meio termo, não tem meia conversa. Então Mateus vai ter dificuldade em apresentar Jesus para os seus companheiros. Mas em contrapartida vem Marcos. Marcos aqui tinha um público-alvo, especialmente os romanos. O Evangelho de São Marcos, ou João Marcos. O interessante é que João Marcos não foi um dos discípulos que andou com Jesus. Não, ele não andou com Jesus. Ele não viu Jesus face a face, mas ele ouviu falar. Ele conheceu Jesus. Ele é aquele moço que quando o apóstolo São Paulo vai dar uma oportunidade para ele fazer uma viagem missionária, ele vai recuar. Recuou porque talvez não se sentiu preparado. Recuou porque talvez ainda não era o tempo. Mas mesmo assim, Deus não desprezou João Marcos. Deu uma nova oportunidade. Deu uma nova oportunidade para que ele fosse inserido no ministério. E na segunda viagem missionária do apóstolo São Paulo, quem está lá? João Marcos, escrevendo tudo quanto ele ouviu falar de Jesus Cristo. Eu estou pregando para você. Talvez você rejeitou uma oportunidade e está pensando se ainda vai ter uma nova chance, uma nova oportunidade. Deus vai te dar uma nova oportunidade. Só te peço uma coisa, pelo amor de Deus, não desista do chamado, não desista dos dons que Deus entregou na sua vida. Seja um profeta de Deus, seja uma profetisa do Senhor. Ai meu Jesus Cristo, eu estou sentindo a graça dele aqui no nosso meio. Eu vim pregar para alguém aqui nessa noite, e o Senhor vai te levantar com autoridade, com poder. Espera, quem te viu vai te ver. Oh Senhor da glória, sim. O Evangelho de São Marcos é um evangelho de imediato. Sim, você vai encontrar aqui palavras como imediatamente. Então, Marcos vai colocar Jesus em ação. Observa que o propósito de Marcos aqui é mostrar Jesus em movimento, indiferente de Lucas, que escreve a um público gentílico mais amplo. Lucas era um médico, Lucas era um doutor. Então, por ser doutor, por ser médico, a linguagem dele é mais sofisticada. Eu tive o privilégio de conversar com o doutor Augusto Cury. Foram 37 minutos e 47 segundos importante na minha vida. Coisa boa é quando você encontra alguém que tem experiência para poder lhe particularizar, que conta para você coisas que você não conhece. Igreja do Senhor, procure pessoas que te aproxime de Deus. Ande com pessoas que te aproxime da comunhão. Se afaste de pessoa que só lhe diminui, que só atravessa a sua vida com o Senhor. Ande com pessoas que te aproxime de Jesus Cristo. Então Lucas vai passar a maior parte do seu ministério dentro da cadeia com o apóstolo São Paulo. Que coisa linda, que coisa extraordinária. O homem abandonou a medicina, abandonou o estudo. Para quê? Para ficar dentro de um presídio. Detalhe, ele tinha que pagar para poder entrar dentro do confinamento com o apóstolo São Paulo, porque ele sabia que aquela era uma das maiores oportunidades da sua vida. Sim, o Evangelho de São Lucas é um evangelho muito, mas muito interessante. Se os irmãos observarem, você vai ver que Lucas sempre colocou Jesus na sua humanidade. Ele quis mostrar que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, mas era humano. Jesus chorava, Jesus se compadecia, Jesus tinha amizade, Jesus teve uma infância, Jesus teve uma adolescência, Jesus passou por todos os crivos. Então,
não é diferente nas nossas vidas. Vamos respeitar as etapas, vamos respeitar os momentos. Esses dias, eu conversando com minha filha, eu disse: não te aveste, não te preocupa, vive os seus 12 anos, 13, 14, uma etapa de cada vez, porque eu lhe garanto, quando tu chegar nos 40 que papai chegou, você vai desejar ter 10 anos novamente. Eu estou pregando para alguém. Eragai, do ferga. Ai, eu estou sentindo a graça. Descansa o teu coração. Vive o hoje como não se houvesse amanhã. Por que, pregador? Porque Jesus disse: não te preocupeis com teu dia de amanhã. Deixa na mão dele, confia nele, ele está preparando tudo. E eu vou profetizar algo para você aqui: as coisas de Deus são maiores do que a nossa. O meu caminho não é igual ao caminho dele, os meus pensamentos não é igual aos pensamentos dele. Então o que é, pregador? O do Senhor é maior, é maior, é maior. Então entra na vontade de Deus e tu vai ver o que é boa, perfeita, agradável vontade de Jesus, meu Deus. Vambora lá, estou esquentando aqui o negócio. Vamos esquentar, isso mesmo, é no glória, é no aleluia. Um dos sintomas da igreja avivada é o glória, é o aleluia, é o louvado seja o nome do Senhor. João é o último evangelho a ser escrito por volta do ano de número 72. O evangelista João vai chegar e vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ele sempre foi a palavra viva. Ele sempre foi o verbo vivo que desceu do céu, habitou entre nós, se fez carne. E sabe o que mais me chama a atenção? É quando João, no capítulo 14, vai dizer: olha, não se turbe o vosso coração. Meu Jesus do céu, não se turbe o vosso coração. Creia em mim. Quem? Ele, Jesus, o Filho de Deus. Creia no Pai, creia que eu vou me ausentar, mas é só um cochidinho de tempo. Estou indo para o Pai preparar lugar. Sabe para quê? Porque aonde eu estiver, eu faço questão que você esteja comigo. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: estou indo para o Pai preparar morada. Eu sou o primeiro aí. Cadê o segundo? Cadê? Da cama. Pega essa palavra, pelo amor de Deus. Cadê você que veio adorar o nome dele? Cadê você que veio adorar? Pois bem, pregador é assim, pregador às vezes se empolga. Como não se empolgar com as boas notícias do Evangelho? Agora vem Mateus, no capítulo 15, no versículo 21, dizendo que apareceu uma mulher. Essa mulher apareceu desesperada. E o pedido dela era um pedido de misericórdia. Era um pedido de misericórdia. A palavra misericórdia é uma palavra que é derivada do latim. É uma junção de duas palavras. Escuta isso aqui. Você vai enxergar misericórdia de outros olhos agora. Porque só mais valoriza ou são valorizados o que é misericórdia quem mais se beneficiou por ela. Eu sei o que é a misericórdia. Eu sei o que é a graça de Deus.
Eu sei que você também sabe. Porque não é por mérito, não é por conhecimento, não é pelo diploma, não é pela faculdade, é pela graça, é pela misericórdia. Pois bem, a primeira palavra é míseres. Míseres quer dizer ter compaixão. Ter compaixão. Compaixão é se colocar num lugar que não lhe pertence. A própria compaixão é Jesus. A cruz não era dele. Não. Tinha um condenado para ir para a cruz. Era Barrabás. Barrabás representava a humanidade. Pecadora, suja, violenta, psicopata, doente. Mas ele se fez maldição por mim e por você. Ele se colocou no lugar que não pertencia a ele. O sacrifício foi vicário. Vicário é assumir posição de dor, de martírio que não lhe pertence. Então, compaixão. O que essa mulher pede aqui é compaixão. O que essa mulher está pedindo é: Jesus, se tu estivesse no meu lugar, se tu estivesse enfrentando o que eu estou enfrentando dentro de casa, se tu estivesse passando a humilhação, quem é pai, quem é mãe sabe do que eu estou falando. Se tu estivesse enfrentando essa luta, a minha filha está miseravelmente. Eu não vou entrar aqui nos méritos, mas a pessoa ser mais do que miserável e ainda endemoniada, o que essa família estava enfrentando? Eu sei o que a minha família enfrentou. Sou ex-dependente químico. Eu vim do crime. Eu vim das drogas, da prostituição. Eu sei as noites que minha mãe passou sem dormir. Eu estive recluso em um sistema penitenciário. Quando minha mãe entrava dentro daquele presídio, entrava toda se tremendo. Hoje é uma beleza. Tem um scanner, né? Eu faço capelania, a gente vai para os presídios evangelizar. Ele até a máquina do scanner. Naquela época, nem convém falar aqui o constrangimento que a mulher passava. E quando sabia que era mãe do traficante, aí que eles massacravam. Minha mãe tinha que ouvir, minha mãe tinha que se submeter àquele constrangimento. Mas a misericórdia de Deus me alcançou. Por isso que eu disse, quem mais valoriza a misericórdia é quem mais foi beneficiado por ela. Sofre todo mundo. Sofre mãe, sofre pai, sofre irmãos e irmãs. Então o que essa mulher está pedindo? Ela está dizendo: se coloque no meu lugar. Você sabia que a compaixão dos cristãos hoje, não sei nem se pode falar esse negócio aqui. Pastor, tem lugar que não pode falar. Aqui pode, não pode, pastor? Aqui é coluna de Betel, né? Então o negócio aqui é crente. Tem, irmãos, infelizmente, situações que os irmãos não se compadecem mais. Acabou a empatia. É o contrário, antipatia. Eu já vi na porta da igreja, e pasme, congresso grande, não vou citar por ética, cantores de renome. Não sei nem porque eu fui pregar lá. Não tenho fama, não sou esses pregadorzão. Também não quero ser o menor. E isso não é modéstia. É porque Deus tem negócio com os pequenos. Porque os altivos de espírito, ele abate. Mas os pequenininhos, ele levanta, ele ergue. E na porta da igreja, uma discussão, uma briga. E um gritou de lá para cá: eu não vou com a cara desse fulano. Eu disse: meu Deus. Na porta da igreja. Imagine aí. Não vai com a cara de A, de B, de C. Irmão, só existe um céu, não tem dois. Se eu não tenho capacidade de conviver com os meus irmãos aqui, que é passageiro, que é efêmero, imagina no céu de eternidade. Então, irmãos, compaixão precisa voltar para o meio dos cristãos. Compadecer. O ato de se compadecer. Sim, a segunda junção da palavra misericórdia é cortes. Cortes vem de concórdia.
coração. O que essa mulher está pedindo não é apenas compaixão. Ela está pedindo: tenha compaixão do seu coração. Olha a importância da palavra misericórdia. Quando você pede misericórdia, você está dizendo: tenha compaixão lá do íntimo, do âmago do seu coração. Mas só que Jesus não lhe respondeu palavra nenhuma. Eu vou entrar numa parte delicada aqui da mensagem. Jesus não disse absolutamente. O que é pior? O silêncio de Jesus ou a correção? Eu vou ficar com a correção. Pelo menos eu estou ouvindo a voz dele, pastor. Ei. E porque ele, quando corrige, é porque ele nos ama. O problema é quando Jesus parar de nos corrigir. Tenha medo. Tenha medo quando dos nossos púlpitos sumir as palavras de conserto. Ontem eu preguei em um congresso de jovens. E eu preguei lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 3, aonde o Senhor estava rejeitando uma geração. A geração de Ofni e Finéias. Uma geração que desprezou os preceitos do Senhor. Quebrou a forma litúrgica do culto. E o Senhor disse que buscava um caso só para poder matar Ofni e Finéias. E ainda teve um agravo conduta que foi: essa geração é filho de Belial. Belial tem uma conotação, e a conotação é inimigos de Deus. Você sabia que tem uma geração que é inimigo de Deus? Sim, porque faz tudo ao contrário do que Deus pede, do que Deus exige. Então cuidado, quando dos nossos púlpitos, da boca dos pregadores, profetas, pastores, sair a palavra de correção. Pregador, então, o que o senhor quer dizer? O que eu quero dizer é o que o salmista Davi, lá no Salmo de número 23, disse: que a vara e o cajado consolava ele. Vara e cajado não desvia crente, não tira crente da igreja. Vara e cajado é consolo, é consolo, é consolo, é consolo, é consolo. Recebe de Deus aí. Eita! Jesus não disse nada para ela. Jesus não disse nada. Essa mulher veio gritando, mas Jesus deu silêncio. A primeira etapa que essa mulher vai vencer é a etapa do silêncio. Ela gritou, clamou. Clamar aqui é gritar em alta voz. Esses dias eu ouvi: mas por que esses crentes gritam tanto? Claro, Deus não é surdo, verdade. Mas eu sou baiano. Tem baiano aqui? Tem? Ixi, nem tudo é perfeito. Tamo junto, irmão. Foi para quebrar um pouco o cheiro, que a mensagem ela vem carregada. Né? A mensagem vem num peso de uma glória. Pois bem, passei parte da minha vida correndo atrás do trio elétrico, me esguelando, me gritando todo. Para quê? Que necessidade tinha? Pois bem, hoje na presença de Deus, tem dia que eu volto para casa com a garganta fechada, tenho que mastigar gengibre, tomar chá de limão com alho para poder abrir a garganta, para no outro dia pregar. Eu grito mesmo, eu clamo mesmo. Quem tem o seu calo apertado sabe da dor. Então grite, clame, grite, clame. Mas Jesus não lhe disse absolutamente nada. A etapa do silêncio. Tem horas que nós vamos ter que ouvir o silêncio de Deus e se contentar com isso. O silêncio de Deus não é porque Deus não está nos ouvindo, não é porque Jesus não está nos escutando. Olha o que Mateus capítulo 6, versículo 6 vai nos ensinar. E tu quando orares, palavra de Jesus, e tu quando orares, entra no teu quarto,
entra nos teus aposentos, fecha a porta do seu quarto, ora ao Pai que está em secreto. Vai ter hora que ele vai estar em secreto, mas isso não significa que ele não está te vendo. A minha preocupação não é na voz, é na visão. A minha preocupação não necessariamente ele precisa falar, mas só em ele está me vendo. Por que, pregador? Porque o Pai que te vê orando lá no quarto secreto, quarto é intimidade, quarto é confinamento. O Pai que te vê travando as batalhas, o homem não vai lhe ver nesse momento, não. E outra coisa, essa oração que você faz lá, você não precisa usar a retórica oratórica, você não precisa usar a exegese, fazer essa oração bonita, eterno Pai, sublime nos seus menepólitos, não precisa. Eu, quando vou para o quarto secreto, já me jogo com a cara no chão e falo: Jesus, eu sou pó, eu sou cinza, sou miserável, não sei porque o Senhor me escolheu. Ora o teu Pai em secreto, porque quando ele te recompensar, quando você sair do quarto de batalha, ele vai fazer com que as pessoas olhem para você e vão dizer: como foi que conseguiu? Como foi? Eu estou sentindo a graça de Jesus. Eu estou sentindo a graça de Jesus. Eu estou sentindo a graça dele. Recebe a graça de Jesus. Recebe a misericórdia de Jesus. Aí Jesus agora vai abrir a boca. Jesus vai abrir a boca. E sabe qual foi a palavra de Jesus? Ah, mas para esses crentes de hoje, como diz no populacho, esses crentes Nutella de hoje, vai não. Como diz no populacho, esses crentes mimimi, vai não. Porque primeiro, Jesus estava calado. Calado estava, calado ficou. Jesus conhecia essa mulher, sim ou não? Jesus conhecia o povo dela. Sim. Lucas vai dizer que era uma mulher grega, cirofenícia. Os fenícios trouxeram um prejuízo para Israel tão grande. Você sabia disso? Porque uma aliança foi feita lá no passado. Não vou nem tocar nesse assunto. Cuidado com esse negócio de aliança. Essa casa tem pastor. Esse ministério não foi uma porta aberta aleatória. Esse altar tem lágrimas. Pregador, eu não faço, eu não fiz. Entenda que a profecia bíblica, ela caminha dentro dos 3 tempos. Ela conhece o passado, presente e já projeta o futuro. Então, o Senhor alerta antes. E se estiver acontecendo, vigia. Observa que o texto diz, 1 Crônica 14, 1, lá em 1 Reis, capítulo 5, versículo 1, que Davi e Salomão fez um pacto com o rei Irão. Quem era Irão? Era o rei dos fenícios. O que eles queriam? Mão de obra especializada, madeira e os insumos para construir o templo. Em troca disso, o que Irão quis? Dê materiais, alimentos, suprimentos para o meu povo. Fizeram uma aliança. Essa aliança mais tarde, no momento não, foi bênção. Fez aliança, fez um conjugadozinho, fez um casado. Foi bênção. Mas mais tarde, eu estou pregando para alguém. Mas mais tarde, lá na morte de Irão, quem vai assumir? Os fenícios? Etebaal. Etebaal tem uma filha, Geisa. Quem é Geisa? Jezabel. Geisa vai casar. A irmã deu risada. Ela mesma, a infeliz. Geisa. Carinhosamente Geisa. Foi casar em um casamento político com quem? Com Acabe, rei de Israel. E no casamento, o que Etebaal quis? Mantenha a aliança que Irão fez lá no passado. Então o casamento foi uma aliança. Através disso, Geisa abriu a porta
Colocou Baal lá dentro e a equipe toda. A nação, ó. E por volta do ano 722 a.C., os assírios entrou, acabou com Israel, destruiu Samaria. E desse cativeiro aqui, ninguém mais voltou. Cuidado com as alianças, pelo amor de Deus. Jesus sabia, não essa mulher, mas Jesus sabia que o povo dela, que os antepassados dela, trouxe prejuízo. Foi por isso que Jesus não disse nada. E quando Jesus abriu a boca, porque milagre com Jesus não é fácil não. Tá pensando que milagre com Jesus é o quê? A campanha do sal grosso? A campanha do lenço? Rapaz, eu estou com a língua hoje, eu estou virado. Eu vou parar por aqui, pastor. Está até acabando o meu tempo. Não. Se fosse assim, seria fácil. Negócio de botar o pino de cocaína. Mentira. Tudo engano. Irmãos, eu não sou hipócrita, eu não sou mentiroso. Eu perco a agenda, eu perco amigo, eu perco tudo. Mas a palavra eu prego da forma que vai ser pregada. Tem igreja que eu vou que o pastor quando vai dar... Não é aqui não, tá? É a primeira vez que estou chegando aqui. Quando vai dar a oferta do pregador, quer ver deixar o pregador atribulado, eu não vou dar oferta. Porque o pregador vem do almoço para comprar janta. No meu caso, que há 20 anos vivo pela fé. Jesus, quando me tirou do tráfico, mandou abandonar o fuzil, a pistola, e disse: vai viver da fé. E pensa numa coisa difícil, viver da fé. É bom, dia 5 e dia 20, um negocinho lá. Pensa, continua, meu irmão. Não sai de lá não, pelo amor de Deus. Porque eu já vi muito passar fome, pastor. Se não tem chamada, não vá. Agora, se Deus chamou, se joga de corpo, alma e espírito. Então tem situações que você não pode nem pregar. Tem coisas que você não pode nem falar. Tadinha da filhinha vai ali na porta vender uma trufazinha para poder ajudar. Nem a trufa a igreja compra. Porque não gostou da mensagem. Porque não se agradou com aquilo que o profeta falou. Então cuidado. Temos que ter prudência. Temos que ter vigilância. A palavra de Deus, ela nos ensina. Coisa boa é quando a igreja é alicerçada na palavra. Pastor, me deu 1 hora para pregar. Rapaz, isso aqui é banquete. Eu prego 15 minutos, 20, e o povo me acha ruim. Eu estou pregando já aqui há 44 minutos, vocês estão me ouvindo. Preserva, vou voltar de novo. Preserva isso. Preserva isso. Olha quantas vidas aqui atentas, criança. Tem criança ouvindo a palavra. Preserva isso. Porque é difícil de encontrar isso lá fora. Jesus, quando abriu a boca, Jesus deu uma palavra dura para aquela mulher, para nós caminhar para terminar. Jesus deu uma palavra dura. Jesus abriu a boca para aquela mulher e disse: eu não vou tirar da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. A mulher já estava humilhada. A mulher já estava amargurada. Aí agora essa mulher volta e começa a gritar: Jesus, socorre-me. Olha como mudou. Ela chegou buscando para sua filha. Ela chegou buscando para sua filha. Mas agora o confronto da palavra, ela entende que quem precisa ser socorrida é ela primeiro. E ela vai dizer: então Jesus, socorre-me. E ela vai chegar de forma carinhosa. A outra lição que eu aprendo aqui é saber entrar em adoração. Quando ela recebeu a porrada, como ela recebeu a mensagem dura, sabe o que ela fez? Então, se é para me humilhar mais, vou me humilhar mais. Já estou baixinha, já estou me rastejando, mas se tu quer que eu me humilhe mais, eu vou me humilhar mais. Ela vai diante de Jesus. Eu fico imaginando, pensamento meu de pregador, eu fico imaginando aquela mulher olhando para Jesus, dizendo: ô meu Jesus, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou fenícia. Eu acho que o senhor já sabe quem eu sou. Lá na minha terra, os cachorrinhos já são domesticados, sim. Porque os fenícios foram um dos primeiros povos a domesticar os cachorros. Os cachorros eram ferozes. Não é igual os cachorrinhos de hoje não.
já tem bichinhos, filhos biológicos, né? Mãe de pet, pai de pet, tem esse negócio, não tem nada contra. Mas na época lá, os fenícios já haviam domesticado os cães. E ela vai contar algo para Jesus e vai dizer assim: ô Jesus, da onde eu venho, os cachorrinhos de lá fica tudo na mesa dos seus donos, com a boquinha aberta, esperando cair migalha, porque as migalhas que caem da mesa dos donos alimenta, nutre. Esses dias eu disse para Satanás com raiva, eu tenho raiva do inferno, eu disse para o demônio, eu disse: eu prefiro comer meu feijão e arroz e farinha do que voltar para o mundo e comer caviar com Satanás. Sim, eu prefiro comer migalha com Jesus e ter a vida eterna do que comer caviar com Satanás. Quando Jesus olhou para aquela mulher e viu que ela estava se humilhando, aí Jesus vai chamar o discípulo. Ei, e vai dizer: é disso aqui que eu estou falando. Jesus saiu de dentro da sua pátria, da sua nação, e foi dar um exemplo para o seu discípulo. Por que, pregador? Porque no capítulo 14, no versículo 31 do mesmo evangelho, está lá: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou os discípulos e disse: homens de pequena fé. Foi como Jesus estivesse falando assim: eu vou andar com vocês 37 quilômetros, a distância do lago de Genezaré, do mar de Tiberíade, até Tiro e de Sidom. Vem cá, eu vou dar para vocês uma lição, um exemplo aqui. Eu vou pegar uma mulher estrangeira, eu vou mostrar como é que se faz. Mas antes disso, eu vou provocar ela, eu vou dar o meu silêncio, eu vou ignorar. Oh, meu Deus! E quando eu abrir a boca para falar, eu vou dar uma palavra dura. Eu vou mostrar para você, o que é fé, o que é adoração. Vem para cá. Quando Jesus viu, olhou aquela mulher arrastejando, ela disse: Senhor, os cachorros comem da migalha. Versículo 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, ó mulher, grande é a tua fé. Para os discípulos, homens de pequena fé. Para a mulher, grande é a tua fé. A Bíblia diz que naquele momento, naquele exato momento, a filha dela foi curada e ela saiu avivada, e ela saiu conhecendo o Deus Yahvé, o Deus de Já, o Deus da cura, o Deus que bada céu, toca bada cama, daraça. Recebe hoje, recebe agora o milagre de Deus na tua vida. Pode olhar para a igreja, pastor. Com autorização do nosso pastor, se coloca de pé.